Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao conteúdo dessa videoaula. Hoje a gente vai falar sobre como construir um roteiro de gravação para videodanças. Eu me chamo Kelly Polly e junto comigo vai estar aqui Bá, que vai fazer a tradução deste conteúdo para Libras. E antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu gostaria de me apresentar e falar um pouquinho sobre mim. Bom, como eu disse, eu me chamo Kelly Polly, eu sou professora, produtora cultural, gestora e artista da dança. Desde 2017, eu faço parte da Dois Rumos Companhia de Dança, uma companhia que trabalha em São Paulo, tem a sua sede em São Paulo, e que pesquisa as danças de salão, as danças de relação, assim como também pratica e move eventos nessa área. Eu já vinha registrando algumas coisas dos meus processos de dança, principalmente para poder ter arquivos para eu poder estudar. E aí, em 2020, com a pandemia e esse processo de cada um na sua casa, né, tive o privilégio de poder passar pela pandemia e poder estar em isolamento. Nesse processo, eu estive muito sozinha, porque eu não tinha uma parceria para treinar em casa, os nossos ensaios eram online. E aí eu comecei a registrar os meus processos, para ver como é que estavam a minha evolução, como é que estavam as minhas questões com a dança, com o meu corpo, enfim. E aí, nesse processo de registrar essas danças, de registrar esses processos e movimento, eu comecei a ir um pouquinho mais fundo nesses processos do audiovisual. Então, fui entender um pouco mais sobre edição, sobre trilha sonora, sobre enquadramentos, sobre onde gravar, como gravar. E foi assim que começou a surgir a minha pesquisa dentro do audiovisual, né? Então, unindo o audiovisual com a dança que eu fazia. E esse processo foi se dando aí ao longo de 2020, 2021. Eu lancei um projeto autoral chamado LabC, então um laboratório de criação em audiovisual, onde eu trazia as minhas pesquisas de movimento para espaços da minha casa, para ocupar esses espaços, para olhar com outros olhos para estes espaços, né? Uma casa que ainda era pouco habitada por mim. E aí, nesse lugar, eu fui também descobrindo um montão de coisas. Em 2022, a gente conseguiu um edital da Prefeitura de São Paulo chamado Programa Vai, é um programa de iniciativa a ações culturais, e a gente construiu um projeto com videodanças. E aí, nesse caminho, nesse percurso da execução desse projeto, eu e todos os integrantes pudemos nos desenvolver muito mais nas questões do audiovisual, de entender melhor o que eram videodanças, como executar as videodanças, né? Como fazer com que esses registros criativos se tornassem obras audiovisuais, com a linguagem que a gente pesquisava, né? Esse corpo das danças a dois, esse corpo dos ritmos de dança de salão. E nesse processo eu descobri muita coisa. Dentre eles, um que eu quero trazer aqui para vocês é como construir um roteiro para gravação. Porque um roteiro ele é muito importante para a gente se entender nesse lugar de organização do pensamento e também de entender e de programar, de projetar, de planejar como que vai ser junto quando você tem uma equipe. Porque eu, principalmente, nesse meu processo aí de 2020 até 2022, eu fiz muitas coisas sozinha. Então, eu gravava, eu editava, eu posicionava a câmera e aí corria lá para ver se estava dando certo ou não. Então, é um processo que é muito importante, pelo menos foi muito importante para mim. Mas quando eu estava num projeto, eu precisava também entender como é que eu trabalhava com outras pessoas. E aí, o roteiro, no caso, o roteiro de gravação, que também foi um mecanismo para o roteiro de edição, foi muito importante, porque assim eu consegui materializar um pouco melhor as minhas ideias e fazer com que as pessoas que estavam trabalhando junto comigo também pudessem compreender a minha ideia e estarem juntos comigo nessa gravação. Então, eu vou trazer aqui alguns recursos, algumas ideias, né? Eu vou trazer também um modelo de como você pode elaborar o seu roteiro, mas vou trazer também alguns outros exemplos para que você olhe para essas ideias, essas possibilidades e encontre uma que seja mais agradável para você. Eu tenho uma, mas ela também não é finita. Cada momento que eu vou fazer um trabalho novo, eu vou entendendo novas coisas e vou reorganizando esse modelo, me apropriando de outros, construindo outros.
Então, essa videoaula aqui, né, e esses modelos que eu vou trazer para você é um start. E acho que eu gostaria muito de ter um pouco mais de ajuda no meu começo, me facilitaria em alguns caminhos. Então, eu tô aqui também para te ajudar, quem sabe, a facilitar os seus. Espero que você aproveite bastante, faça uma boa jornada. Se tiver algumas dúvidas no caminho, deixa nos comentários do vídeo e assim que possível eu respondo para você. Bom, começando então a entender um pouco como construir o roteiro, eu trouxe aqui um modelo de um roteiro que eu utilizo e que foi super útil para mim e que ajudou também outros colegas. E eu vou deixar ele aqui também como modelo para vocês. É a partir dele que eu vou seguir aqui explicando as coisas para vocês. A ideia é que ele seja um modelo base para você e que você customize ele a partir das suas necessidades. Então, se você precisar acrescentar colunas e linhas, faça isso. Se você precisar retirar, fique à vontade para organizar esse roteiro depois, de acordo com as suas necessidades. E antes de falar um pouquinho sobre o roteiro, eu deixei aqui uma aba sobre informações relevantes. Eu deixei uma coluna para você pensar, na hora que você for elaborar a sua videodança, quais informações são importantes para você considerar na hora da sua gravação. Então, por exemplo, em que lugar você vai publicar essa videodança? Eu vou publicar uma videodança no YouTube. Então, vou escrever aqui, a minha plataforma vai ser o YouTube. Eu quero um vídeo que tenha até 4 minutos de duração. Eu vou gravar com trilha pronta, por exemplo. Vou fazer uma edição aí e vou gravar com uma trilha que já existe. Vou também me atentar com as questões de direito autoral. Eu quero também gravar numa área externa. E aí, se você souber em que lugar especificamente, você também delimita isso aqui nas suas informações. Vou usar um figurino. Também escreve qual é o figurino que você quer utilizar, qual é a paleta de cores que você está pensando para esse vídeo. Se vai ser em que período do dia. Então, eu vou gravar no fim de tarde, por exemplo. A minha câmera vai estar na horizontal e... enquanto é isso que eu tenho de informação e que eu estou pensando partir para poder fazer o meu roteiro. Bom, com essas informações, eu vou pegar e abrir lá o roteirinho e aí organizar essas informações aqui nessa ferramenta. Eu já criei as colunas e já deixei comentário nessas colunas, tá? Então, vai ser fácil depois se ambientar no que está pedindo cada coisa. Aqui a primeira coluna, ela se refere à cena. Então, quantas cenas vai ter a sua videodança? Eu vou fazer em take único, numa posição só, ou não? Eu quero fazer vários cortes e aí utilizando vários lugares diferentes. E você pode especificar melhor aqui. Então, por exemplo, eu quero gravar 3 cenas. E aí eu vou começar a especificar a cena 1, a cena 2, e depois eu acho que eu venho para a cena 3. Então, eu vou aqui já aproveitar e copiar essas linhas, né? Para deixar organizado aqui que eu tenho o pensamento de construir 3 cenas. Aqui na parte da locação, você já pensou em onde você vai fazer a sua gravação. Então, a locação você vai especificar. Eu vou pegar como exemplo aqui um trabalho que eu fiz, o meu solo chamado Travessia. Inclusive, o roteiro dele está aqui, né, para ser de base. E aí, eu vou utilizar ele para fazer o preenchimento deste aqui, para facilitar a visualização de vocês. Então, por exemplo, a minha locação, ela foi organizada na ETEC de Artes e no Parque da Juventude, em São Paulo. O local vai ser a escadaria. Tem uma escadaria ali no parque e eu utilizei ela para fazer a minha gravação. Então, o Parque da Juventude é essa área maior e o local, ou lugar, né, vai ser o lugar específico daquela gravação, né? Então, deixei aqui, ó. A cena. Eu coloquei aqui como sugestão para vocês darem um nome para essa cena, porque facilita ambientar o que vai acontecer. No meu caso, a minha primeira cena, ela se chamava Lagarta Adulta, Bicho da Seda. Me ambientei
partindo dessa imagem. E aí, aqui, no detalhamento da cena, eu especifiquei melhor o que eu ia fazer nessa cena. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês. Fale um pouco do que você fará na cena, como estará seu estado corporal, o que pretende fazer de movimentação, se vai interagir com algum objeto, enfim. Você vai pensar no que você quer fazer nessa cena. Então, eu quero entrar na cena e aí eu vou dançar movimentando os meus braços e aí depois eu vou transferindo o meu peso para uma das pernas, e aí eu vou alcançar um objeto que está próximo de mim, enfim. Você vai pensar nessa cena e vai detalhar ela aí, para facilitar melhor na hora que você for fazer a cena em si. Então, você não precisa especificar tudo completamente, mas que seja um panorama para você entender o que vai acontecer ali. No meu caso, no meu roteiro, ó, eu estou na escadaria do parque, estarei posicionada de frente para o topo da escada, vestida de noiva com a saia do vestido espalhada pela escada, como um véu longo das noivas. Essa era a cena que eu estava imaginando. E aí eu especifiquei aí para facilitar essa minha imagem. Bom, depois que eu fiz esse detalhamento, eu vou pensar no enquadramento, que ele já está meio que junto aqui. Qual enquadramento você vai utilizar nesse registro? Então, lembrando que o enquadramento ele é composto por plano, ângulo e direção. Eu retirei esse documento de um portal chamado Primeiro Filme, tá? Aqui vocês podem clicar depois para ir lá direto e acompanhar detalhadamente as informações, né? Mas aqui eu fiz um recorte dessas imagens e organizei nessa tabela. Aqui eu tenho 3 colunas, que são a coluna do plano, dos planos, a coluna dos ângulos e a coluna do lado do ângulo ou as direções. Então, a gente tem o plano aberto ou geral, que está te ambientando a cena. Então, tem os objetos, tem o cenário, né? Tá mostrando mais ou menos o que está acontecendo ali na cena. Tem o plano de conjunto, que é quando essa cena está um pouquinho mais fechada, né? Mas eu vejo outra ambientação aqui. Um plano médio, que é quando pega o objeto de corpo inteiro. Tá vendo? Aqui tem a pessoa sentada, aqui tem a pessoa em pé, mas eu tô enquadrando ela de cima, do topo da cabeça, até os pés. O plano americano, que ele vem aqui, ó, da parte do joelho até o topo da cabeça, então ele vai fechando, né? A gente vai fechando cada vez mais esses planos. Aí eu tenho o primeiro plano, o plano fechado, o close-up, tem o primeiríssimo plano, plano detalhe, e existem outros planos, mas eu só trouxe esses aqui no momento. Depois, junto com os planos, eu vou pensar o ângulo. Então, se o ângulo vai ser gravado de frente, se ele vai ser de cima para baixo, que é o chamado plongé, se é esse contra, né, de baixo para cima, então chamado contra-plongé. Esses são os 3 principais. E aí o lado do ângulo, se vai ser gravado de frente, se vai ser gravado de 3/4 diagonal do objeto, se vai ser gravado de uma lateral ou se vai ser gravado de costas. Então, a união dessas três funções forma um enquadramento. E aí, a partir disso, você vai pensar a construção do seu enquadramento. No meu caso, eu tinha esse enquadramento aqui. Então, um plano médio de nuca, então filmado de costas, um plongé da câmera de cima para baixo. Essa foi a organização que eu pensei na hora da minha gravação. Movimento de câmera, eu coloquei aqui para especificar também se a sua câmera vai estar estática, se ela vai estar parada, né, em relação a você, ou não, se ela vai estar em dinâmica, se ela vai estar dançando junto com você, se ela vai estar em volta de você, se ela vai acompanhar você andando, enfim. Aí aqui você vai também organizar, porque isso também vai te ajudar na hora do registro, né? Quem vai ser a pessoa que vai fazer a captação para você, ou até para você mesmo, né? Então, no meu caso, eu tenho a câmera estática
E aí eu completei com uma outra informação, que ela caminha do plano médio para uma aproximação, um zoom. Então a câmera vai estar estática, mas ela vai fazer esse movimento de zoom para fechar a cena. Você pode colocar isso também no seu roteiro. O período do dia ou horário. É isso, né? Você vai pensar, vou gravar de dia, vou gravar à noite, eu vou gravar com iluminação, sem iluminação, que tipo de iluminação, enfim, né? Mas aqui no meu caso eu estava trabalhando com o mais natural possível, e aí eu utilizei para essa cena o horário do fim de tarde, que eu queria muito usar aquele tipo de luz, né? Então, fim da tarde. Aí, lembra que você, aqui, ó, no começo das informações, pensou na duração total do seu projeto? Aqui na hora do seu roteiro, eu coloquei essa coluna para pensar a duração da cena. Então, se você tem uma duração total de 4 minutos, por exemplo, você vai distribuir esse total em torno das suas cenas. Se você tiver várias cenas, logicamente, né? Então, eu vou pensar aqui que mais ou menos eu vou querer fazer esse pedaço da minha cena com 7 segundos. A partir daí, você vai completando com mais informações. Então, no meu caso, a minha cena 1, ela tinha alguns componentes. Ela não ficava só nisso na primeira cena. Ela tinha transições entre uma cena e outra. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Na cena 1, eu dividi ela em 3 partes. Então, aqui, eu tinha o mesmo lugar, o nome dela era a mesma, a perspectiva dela era a mesma, o detalhamento da cena era diferente. Então, primeiro, eu ia estar no topo da escadaria, e aí a câmera vinha, né, de trás, fechando essa cena. Depois, ela pega e vai mudar. Então, eu vou mudar a minha referência. Agora, eu estou de frente para a câmera. Eu olho para cima e vou baixando o meu olhar até eu fechar os olhos e fazer um respiro. E depois eu avanço, dando um passo para frente, né? E eu até coloquei aqui, né, que a ideia era entrar no desconhecido. O que mudou aqui para mim, né, foi o detalhamento da cena, o enquadramento, porque aí eu vou trocando, né, os tipos de enquadramento. No caso, a minha câmera permaneceu estática, aqui só nessa primeira parte da cena, ela teve um zoom in, o horário foi o mesmo, e aí a duração da cena foi diferenciada. No meu roteiro original, eu ainda acrescentei uma coluna de duração do bloco em segundos. E depois eu vou juntando tudo para ver a minutagem final. Mas aqui no nosso eu não estou usando isso. Então eu vou organizando quanto que eu quero de cada pedacinho dessa cena para poder entender esse total e aí pensar, na minha próxima cena eu vou ter disponível tanto, né? E aí assim por diante. Então, esse é um roteiro básico de gravação para uma videodança que tem elementos básicos de organização para você pensar essa gravação. Aqui eu ainda acrescentei uma linha de transição, né? Então, se a sua videodança ela tem várias cenas, como você organiza essa transição? No meu caso, o meu roteiro aqui, ele tem um corte de ambiente e aí a transição é a tela preta. Então, a tela fica preta naquele momento para entrar para a próxima cena. Poderia ser um fade out, poderia ser uma transição que fecha como se fosse aquela de cinema, sabe? Que vai fechando a bolinha. E aí é um pouco dos recursos de edição. Mas se você não domina isso, você pode pensar em como você gostaria de fazer essa transição. Para deixar especificado aqui se vai acontecer essa transição e como ela vai acontecer. Tem outra coisa também que eu gostaria de acrescentar aqui para vocês, que é, quanto mais informações você for trazendo, levantando sobre o que você quer fazer, mais fácil vai ficar o roteiro. Tem uma coisa que eu fiz para mim, que me ajudou muito,
era, nessa parte de enquadramento, além de estudar o documento, os planos, ângulos e direções, eu também visitei o lugar e fui perceber se ele contemplava o que eu queria. E aí, eu tirei fotos. Então, por exemplo, aqui é a foto da escadaria que eu disse para vocês que eu queria gravar. E aí, eu fui fazendo fotos de vários jeitos para depois pensar como que eu poderia me colocar nessa cena e fazer a gravação dela. Essa aqui também era uma composição, né? Daquela parte de frente, onde eu poderia estar. E essa aqui foi uma outra cena também no parque, que é a última cena da minha videodança. E eu também fui tirar para ver como é que dava certo a questão da iluminação, o espaço, como seria as pessoas ali, né? Fiz um vídeo também para pensar nesses movimentos de câmera. Então eu fui organizando, me antecipando com algumas coisas para ver se dava certo o que eu estava pensando ou não. E é um recurso que você pode utilizar para depois também compor o seu roteiro de gravação, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como funciona isso. Eu organizei o roteiro, pensei nas cenas e vou trazer aqui para vocês a ilustração disso. Lógico que algumas coisas precisaram ser revistas. Na hora do planejamento, eu pensei em algumas coisas, na hora da execução, eu tive que alterar algumas delas, porque eu tive algumas influências, né? Mas, de alguma maneira, eu consegui contemplar elas na sua totalidade. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a representação da primeira cena. E aí fica o convite para vocês virem assistir depois, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a minha videodança e também para as outras videodanças que foram produzidas no projeto Mostra Danças de Bolso. Bom, agradeço demais pela sua presença. Espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma maneira, que você experimente variadas coisas para os seus processos em videodança e vá buscando conhecimento em outras áreas, porque tudo que a gente aproveita e que a gente soma às nossas experiências já são muito válidas, né? E aí a gente vai encontrando o nosso caminho, construindo as nossas metodologias e facilitando também o nosso caminhar. Se esse conteúdo foi relevante para você e você acha que também é relevante para outras pessoas do seu círculo, mande esse vídeo para as pessoas, compartilhe o conhecimento, compartilhe as informações. Vou deixar também os links aqui na descrição do vídeo dos materiais que eu utilizei, das referências que eu utilizei e também dos modelos de planilha e de outros documentos aqui que eu utilizei na aula que vou deixar disponível para vocês, tá bom? Um grande beijo! Muito sucesso na sua caminhada e espero que a gente se veja em breve aí nos festivais, nos editais, nas mostras, enfim. Até lá!